Para você ligado na programação do Abordo Notícias, sejam bem-vindos no ar. Mais uma edição aqui do nosso programa, o nosso jornalismo independente, em mais um boletim de notícias, destacando para você essa notícia que pegou todos nós brasileiros, não de surpresa, tá bem? Mas de uma certa forma nos deixou triste, porque é mais uma mãe de família que é condenada, não é isso? Mais uma mãe de família que vai ter que passar alguns anos atrás das grades, tá certo? Presta atenção. Em voto para condenar presa do Batom, Moraes cita uso de substância inflamável. Se a maioria da primeira turma no STF seguir o entendimento do ministro relator, Débora Santos pode pegar 14 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro, a sua participação. Ela apenas escreveu "perdeu mané" e, meus queridos, olha o que deu, tá bem, para a Débora, uma simples cabeleireira, mãe de família, com 2 filhos menores, tá bem, marido e ela na cadeia. Nós estaremos trazendo, destacando para você que está se achegando agora. Bem-vindos, obrigado pela moral de sempre, obrigado pelo carinho de todos os dias aqui no nosso canal. Ao votar para condenar a cabeleireira Débora dos Santos a 14 anos de prisão por ter participado do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, citou o trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, que descreveu a suposta conduta da paulista de Paulínia durante o protesto em 2023. Débora dos Santos, no mesmo dia 8, na Praça dos Três Poderes, destruiu e concorreu para destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União ao avançar contra as sedes do Congresso Nacional e do STF, fazendo com violência à pessoa, grave ameaça, emprego de substância inflamável, gerando prejuízo considerável para a União, informa o trecho do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que subscreveu a PGR, mas sem mencionar dos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo a vítimas do artigos 163, parágrafo único, 1, 3 e 4 do Código Penal e de deterioração do patrimônio tombado no artigo 62, 1 da Lei de número 9.605 de 1998, interpelado pela Oeste por meio da assessoria do STF. O gabinete do ministro não respondeu qual seria a substância inflamável usada pela cabeleireira. Débora ficou conhecida por escrever com um batom uma frase "perdeu mané", e olha que a frase nem é dela, né? A frase é do Barroso. Ela escreveu na estátua da deusa Têmis, que fica em frente à sede da corte. Em petições apresentadas ao STF, a defesa da mulher sempre reiterou que ela não destruiu o patrimônio público, como quebrar vidros, obras de artes e outros bens públicos. De acordo com Alexandre de Moraes, Débora participou de atos de estrago e destruição de bens, especialmente protegidos por ato administrativo, porque tombados como peças urbanísticas dentro da escala monumental do projeto do plano piloto, conforme portaria de número 314 de 1992 do IPHAN, assim como de suas respectivas estruturas arquitetônicas, conforme o processo de número 1550-T/2007 do IPHAN. Meus queridos, nesta segunda-feira, dia 17, a prisão preventiva de Débora completou 2 anos. Por mais 12 meses, a cabeleireira ficou presa sem denúncia apresentada à PGR.
A Procuradoria só formalizou a acusação em 7 de julho de 2024, depois de a revista Oeste revelar que a mulher estava na cadeia sem queixa formal. Em 9 de agosto, a primeira turma do STF tornou ré Débora. Há poucas semanas, o advogado de Débora apresentou as alegações finais. Até hoje, a defesa da cabeleireira tem apresentado pedidos de prisão domiciliar para Débora, devido ela ser mãe de 2 menores. O relator do processo, Alexandre de Moraes, contudo, vem negando as solicitações sob pretexto de Débora apresentar periculosidade social. Eu tenho falado aqui nos programas, né? Cara, o que um batom não faz, né? O que um batom é capaz de fazer? Totalmente prejudicial, ela é de alta periculosidade social. Essa senhora, jovem senhora que aí está na foto, né? Sorrindo, com os filhos, com o marido. É esse tipo de gente que o STF agora olha, através do posicionamento do ministro relator Alexandre de Moraes, e quer imputar a Débora a sua alta periculosidade social. Brasil, meus queridos, esse é o Brasil que nós estamos vivendo, tá? E pasme, senhoras e senhores, tem gente aplaudindo isso daqui, tá bem? Tem gente aplaudindo isso daqui. O relator, o Alexandre de Moraes, está sugerindo uma pena de 14 anos de prisão. O que será que querem? Hã? Fala pra mim, o que eles querem ao condenar as pessoas e no mesmo, né, instante aí libera doleiros e prendem uma cabeleireira? Gente, é inacreditável, tá bem? É inacreditável. E ao longo aqui do nosso programa, ao longo desse vídeo, eu vou te contar, tá bem? É revoltante, tá certo? Depois de voto de Moraes para condenar Débora dos Santos, defesa se manifesta. A primeira turma do STF pode sentenciar a cabeleireira a 14 anos de prisão. É inacreditável, gente. Mas vamos lá. É a nossa realidade, infelizmente. A defesa da cabeleireira Débora dos Santos se manifestou nesta sexta-feira, dia 21, depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, votar para condenar a mulher a 14 anos de cadeia por causa do 8 de janeiro. Conforme os advogados Hélio Júnior, Daniele Teles, trata-se de uma decisão injusta. Débora é mãe, trabalhadora e nunca teve qualquer envolvimento com crimes, afirmou a defesa. Em nota obtida pela revista Oeste, seu julgamento foi marcado por uma clara ausência de individualização de conduta, ignorando o princípio fundamental de que a pena deve ser aplicada conforme a real participação do réu nos fatos. O que se vê é um julgamento político e não jurídico, no qual a cidadã brasileira está sendo usada como bode expiatório de um processo que se afastou completamente dos limites do Estado democrático de direito. Em virtude de Débora estar sendo julgada pela primeira turma do STF, ainda faltam se posicionar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Alguém tem dúvida do voto do Cristiano Zanin? Hã? Alguém tem dúvida do voto do Flávio Dino? Hã? Alguém tem dúvida do voto da Carmen Lúcia? Eu tenho uma pequena dúvida aqui do voto de Luiz Fux, tá bem? Eu tenho uma pequena dúvida, mas os demais nós não sei se é cedo, não é isso? Devido a tudo que nós estamos vivendo nesse país, não é isso? Eu até acho que não é cedo para dar a minha opinião, não, e fazer o meu, dar um chute aqui na condenação aqui de Débora, tá bem? Eu vou chutar 4-1. E vocês? São 5 votos. Alexandre de Moraes já deu o seu voto de 14 anos, seu voto do relator. Aí a gente tem Carmen Lúcia, nós temos
Flávio Dino, Cristiano Zanin e Fux. Você tem dúvida? Eu tenho dúvida de um voto e a minha aposta é 4-1 para condenar a Débora, tá bem? Infelizmente, tá certo? Infelizmente. E a defesa, né, nesse momento, ela se manifestou. Tem uma nota, é um pouco grande, tá bem? Mas eu vou tentar ler aqui e trazer para você rapidinho. A defesa de Débora Rodrigues dos Santos recebe com profunda consternação o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu o julgamento defendendo sua condenação, culminando na injusta pena de 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Tal decisão ignora os princípios fundamentais da proporcionalidade e da individualização da pena, tornando-se um marco vergonhoso na história do judiciário brasileiro. Condenar Débora por associação armada apenas por ter passado o batom em uma estátua não é apenas um erro judicial, mas sim uma pura perversidade. Em nenhum momento ficou demonstrado que Débora tenha praticado atos violentos, participado de uma organização criminosa ou cometido qualquer conduta que pudesse justificar a pena tão severa. Débora é mãe, trabalhadora e nunca teve qualquer envolvimento com crimes. Seu julgamento foi marcado por uma clara ausência de individualização da conduta, ignorando o princípio fundamental de que a pena a ser aplicada conforme a real participação do réu nos fatos. O que se vê aqui é um julgamento político e não jurídico, onde uma cidadã brasileira está sendo usada como bode expiatório em um processo que se afastou completamente dos limites do Estado democrático de direito. Além disso, mesmo diante de condenação que se revela absolutamente injusta, a ré preenche os requisitos legais para a progressão do regime e deveria ser imediatamente colocada em liberdade. Aí cita, né, alguns códigos aqui, né, alguns artigos do Código Penal, que estabelece, né, para que mulheres que sejam mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime inclui o cumprimento de 1/8 da pena. No caso de Débora, considerando a pena aplicada, o cumprimento de 1/8 da pena equivale a 21 meses. Débora já está presa há mais de 2 anos, ou seja, preenche plenamente os requisitos para a progressão do regime, tornando sua manutenção no cárcere ilegal e abusiva. A defesa aguardará atentamente os votos dos demais ministros na expectativa de que prevaleça a justiça e Débora seja absolvida. No entanto, deixamos claro que não desistiremos até que ela recupere a sua liberdade, adotando todas as medidas legais cabíveis no Brasil e no exterior para reverter essa condenação injusta. Seguiremos firmes na luta por justiça e pelo respeito às garantias fundamentais. É o que está escrevendo aí a defesa da nossa querida Débora dos Santos, tá? E, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Eu vi um vídeo do Janones e eu não vou passar raiva sozinho, não, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês, eu não vou passar raiva sozinho. Você também vai passar um pouquinho de raiva comigo, eu vou aguçar um pouco o teu lado, né, o teu ódio por essa esquerda maluca que existe nesse nosso Brasil. Infelizmente, meus queridos, tem gente batendo palma para isso. É um absurdo o que eu vou trazer aqui para você, mas aí está o Rachadones, senhor Rachadinha, e nós vamos trazer para você. Presta atenção no que esse cidadão é motivo, gente, de verdade. É revoltante o que esse cidadão fez nesse vídeo, tá bem? Olha que eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Ninguém pediu a opinião dele, não. Mas liberdade de expressão é isso, não é? Mas eu vou falar um negócio pra você, tá bem? É revoltante o que esse cara tá fazendo nesse vídeo. Presta atenção aí.
Pessoal, um absurdo que acaba de acontecer no STF. Eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora estivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF. Chega, né? Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? É aquilo que eu falei pra você. Enquanto eu, você, nós estamos revoltados, tá bem? Enquanto nós estamos revoltados com tudo o que está acontecendo, me aparece esse cidadão, tá bem? Esse cidadão que não tem vergonha na cara, tá? Que é alguém que foi lá, confessou que fez rachadinha, fez um acordo com o PGR, tá? E já eu vou falar aqui porque o PL foi pra cima dele, pra tentar destroná-lo e tirar aí o seu mandato, tá bem? Eu vou trazer aqui pra você porque eu fiquei indignado com esse cidadão. Vai sair um pouquinho da pauta, mas a gente já retorna pra pauta. Daqui a pouquinho a gente vai saber qual foi a reação do Bolsonaro. Olha aí, depois de Janones confessar a rachadinha, PL, que é o Partido Liberal, aciona o Conselho de Ética da Câmara. O partido acusa o deputado de quebra de decoro. Esse é o cidadão que acha que tem o direito, tá bem, de ir pra cima com falas agressivas contra a nossa querida Débora dos Santos, que apenas escreveu Perdeu Mané lá na estátua da deusa, né? Que é isso que nós estamos vendo, meus queridos? E olha aí o verdadeiro criminoso. Ou pagar salário para assessor e falar, me dá a metade, não é mais crime. Hã? Imagina todo mês, queridão, caiu aí o pixel. Pois é, me dá a minha parte. Isso não é crime. Não é? Isso não é crime. Mas agora escrever Perdeu Mané numa estátua com um batom, isso torna uma pessoa criminosa e a pessoa não tem direito à liberdade condicional, à progressão de pena. A defesa vem tentando uma prisão domiciliar, né? Para que ela possa cuidar dos filhos. Gente, o que é? Pelo amor de Deus. O que é isso, Brasil? O que fizeram? Que tanto querem? É o quê? É para deixar de exemplo? Já entendemos, ministro, que não se deve quebrar lugar nenhum. Já entendemos que não se pode escrever na Estátua da Liberdade, lá na Estátua da Lei, desculpa. Essa mãe de família já entendeu. Os demais que porventura praticaram vandalismo, deterioração de patrimônio público tombado, ok, ministro, já entendemos. Já entendemos também, ministro, que o senhor tem poder nesse país. Já entendemos que a lei bate continência para Alexandre de Moraes, ok, já entendemos. Você sabe o porquê que ela não pode ser posta em liberdade? Porque ela é de alta periculosidade social. Exatamente, você não ouviu errado. Alta periculosidade social. É inacreditável isso. Dá vontade, gente, virar a mesa aqui.
sabe? Dá vontade de virar a mesa, dar tapa, jogar essa mesa pra cima. É revoltante, simplesmente isso. Simplesmente é revoltante. Tá bem? Para você que está chegando agora no nosso canal, sejam bem-vindos. Obrigado pela moral, obrigado pela paciência e também pela audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e fortalecer o trampo do Gordinho aqui. 11 952 75 3898 para você fortalecer o nosso canal, para você dar essa moral aí pro seu amigo e nos ajudar também financeiramente aqui através do Pix, né? Hoje eu quero saber quem vai ser o primeiro guerreiro ou a primeira guerreira a colaborar, a ajudar o nosso canal, tá bem? Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo e de grande valia para você ajudar o programa do Gordinho e nos incentivar aqui com o nosso trabalho, não é? A gente não te cobra nada, mas se você puder ajudar financeiramente, será muito bem-vindo, tá bem? Você sabe, com a sua ajuda é que nós sobrevivemos aqui e podemos tocar o barco. O Pix está aqui, rapidão, tira um print aí, você vê direitinho, 11 952 75 3898, para você ajudar a gente a fortalecer aqui o nosso trabalho, onde você estiver, meus amores. Muito bem, aqui, ó. Na tela do Abordo Notícias, eu já quero destacar para você a reação, tá bem, de Bolsonaro após Nunes Marques votar a favor de Alexandre de Moraes. O que aconteceu, meus queridos? O Alexandre de Moraes, né, estava sendo julgado, não é isso? Para que se ele pudesse ou não fazer parte do... Aí, para julgar os atos contra Bolsonaro e os outros 33 denunciados aí por uma suposta tentativa de golpe de Estado, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. E, meus queridos, foi revoltante. Eu fico pensando o que passou na cabeça do Bolsonaro. Ele mostrou decepcionado com Cássio Nunes Marques após o ministro do STF, indicado por ele à corte, votar pela permanência de Alexandre de Moraes no inquérito do golpe. O ex-presidente não se manifestou publicamente sobre o assunto, mas confidenciou a aliados que ficou perplexo e triste com o voto de Nunes Marques, que foi contra o pedido de Bolsonaro para afastar Moraes do caso. Para Bolsonaro, o voto de Nunes Marques foi inexplicável, uma vez que a suspeição de Alexandre de Moraes para julgá-lo seria evidente. A tese do ex-presidente é que, por ser vítima do investigado plano de assassinato por militares, Moraes não poderia relatar o inquérito nem julgar o caso. Terra estranha, gente esquisita, meus queridos. É estranho, não é? Pois é. Mas Cássio Nunes foi lá e votou a favor de Alexandre de Moraes para que ele pudesse continuar, né, sendo a vítima, o investigador, sendo o dono da parada toda, tá bem? E acima de tudo, né, meus queridos, desrespeitando o devido processo legal. Onde que a vítima é o juiz? Onde que a vítima é o juiz? Jesus amado. Voltando aqui, tá bem? Para a situação do caso da Débora, tá certo? Aqui, ó. O Bolsonaro também, ele lamentou a sentença de mulher que pinchou a estátua. Alexandre de Moraes votou pela pena de 14 anos de prisão para Débora Rodrigues. E, meus queridos, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a condenação de Débora Rodrigues dos Santos e convocou um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, para o dia 6 de abril. A decisão foi feita em um vídeo publicado nesta sexta-feira, dia 21. No vídeo, Bolsonaro lamenta a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que votou para condenar Débora dos Santos a 14 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro. Hoje é o dia do meu aniversário, disse Bolsonaro, mas também um dia muito triste. Ele mencionou que Débora, conhecida por pinchar a estátua da Justiça, foi condenada de forma desproporcional. Isso é desumano e também desarrazoável
e inacreditável, foi o que afirmou Jair Bolsonaro. Ele convocou seus apoiadores para ato na Avenida Paulista. O evento acontece no dia 6 de abril, às 14 horas. Mais um ato por liberdade de expressão, pela nossa democracia e por anistia dos reféns de 8 de janeiro. A decisão de Moraes inclui, além de prisão, multa de cerca de 50 mil e uma indenização de 30 milhões a ser pago junto com outros condenados. Segundo o ministro, Débora participou de uma tentativa de ruptura institucional. Ela foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Bolsonaro não citou diretamente outros condenados pelos atos do 8 de janeiro, mas reforçou sua insatisfação com as penas aplicadas. Pois é, meus queridos, vamos resgatar o Brasil, concluiu Jair Messias Bolsonaro. Gente do céu. É triste, tá bem? É triste. Vamos aqui. Nicolas diz que Moraes é um dos piores brasileiros da história. É o que está dizendo aí o Nicolas Ferreira a respeito disso. Ele compartilhou uma reportagem em suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 21, sobre uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que defendeu 14 anos de prisão à mulher que escreveu "Perdeu Mané" na estátua da Justiça no famigerado 8 de janeiro de 2023. Na legenda do post, o jovem parlamentar não mediu palavras para criticar o ministro da Corte. Moraes é um dos piores brasileiros que já passou por esse país. Em outra publicação ainda nessa sexta, o deputado protestou contra a condução dos processos do 8 de janeiro pelo STF. É mais um indignado, revoltado com o que está acontecendo. Tá bem? É mais um. Olha esse daqui também, o próximo. Pastor Silas Malafaia. STF libera corruptos e condena idosos e donas de casa. Pastor manifestou indignação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vou dar um pulinho lá na frente, tá bem? Só para você ver isso daqui, ó. Quem é esse, senhoras e senhores? É ele, o ministro Gilmar Mendes. Olha só. Gilmar Mendes arquiva a ação contra doleiro acusado pela Lava Jato e por movimentar 239 milhões de dólares. Você está ouvindo? Pois é. E o Mendes arquivou a ação contra o doleiro. Mas o STF tá assim, ó, doidinho para condenar uma jovem senhora que escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Liberdade. Estátua da Lei, perdão. Pastor Silas Malafaia usou suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 21, para expor sua indignação quanto ao voto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, que defendeu a pena de 14 anos de prisão para a cabeleireira Débora dos Santos por participação nos atos do 8 de janeiro. Ela ficou conhecida por escrever com o batom na Estátua da Justiça em frente à Suprema Corte. A frase foi "Perdeu Mané". Qualquer pessoa de bom senso fica indignada com a maldade e injustiça que Alexandre de Moraes vem cometendo contra mulheres. É o que relatou aí o pastor Silas Malafaia. Eu vou trazer o vídeo do Malafaia, tá bem? Para que a gente possa reagir e fazer os nossos comentários aqui em cima da indignação do pastor Silas Malafaia com o que vem acontecendo nesse nosso Brasil estranho, né? Brasil esquisito aí dos últimos dias. Vai lá, pastor. Povo abençoado do Brasil, a questão não é ser de direita nem de esquerda. Qualquer pessoa de bom senso fica indignada com a maldade e injustiça que Alexandre de Moraes vem cometendo contra mulheres. Já condenou avós, donas de casa, trabalhadoras. E agora, minha gente, ele dá um voto pedindo 14 anos de cadeia para uma mulher, mãe de crianças, que escreveu numa estátua "Perdeu Mané". Vai ler o
voto dele de mais de 90 páginas, sem consistência, porque ela já estava em frente ao QG do Exército, pacificamente, porque ela apoiou e concordou com seu do golpe. Isso é uma vergonha. O povo brasileiro está tomando consciência de que, na verdade, é uma tremenda de uma perseguição política. Golpe coisa nenhuma. Essas mulheres foram presas sem ter pedra na mão, nem barra de ferro. Isso é uma vergonha. Até onde vai o apoio do STF a esse ditador injusto? O STF que libera corruptos que saquearam o país, como José Dirceu, que pegou mais de 30 anos de cadeia, como Lula, que pegou mais de 10 anos de cadeia, condenados em todas as instâncias, com direito à ampla defesa. O STF libera corruptos e condena mulheres, avós, idosas, donas de casa. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Cadê as feministas, as globais, as que defendem as mulheres? Que vergonha! Caladas diante dessa aberração. Está crescendo no povo brasileiro uma indignação. Até onde isso vai e o que pode acontecer? E pasmem os senhores, vai ter surpresa. O pedido de urgência para análise do projeto da anistia vai ter um grande número de partidos assinando, porque eles estão percebendo a covardia, a injustiça e a maldade. Por isso eu convoco o povo, primeiro domingo de abril, dia 6/4, 14 horas, na Avenida Paulista, vamos dizer sim à anistia. É uma covardia e uma maldade o que estamos assistindo. A minha oração é: Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça contra a injustiça desses homens maus e perversos. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas presas injustamente. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil. Revoltante, né, meus amores? É por isso que nós estaremos lá na Avenida Paulista. Agora sim, tá bem? É um evento com Bolsonaro, nada contra o meu querido amigo Guilherme, não é isso? Nada contra os organizadores de evento na Avenida Paulista, mas com o Bolsonaro é mais gostoso, não é? Alô, Patrícia, obrigado aí pelos 10, tá bom? Fortalecendo aqui, contribuindo com o canal. Alô, minha querida banda Lua de Mel, tudo bem? Beijoca pra você. Alô, Gilda, alôzão Liliana, todo mundo aí com a gente, nos acompanhando onde você estiver, deixando o like e fortalecendo aqui o nosso canal. Dá essa moral aqui pra gente, dá essa ajuda aqui para o nosso canal, porque o like, ele salva a pátria aqui. Parece que não, ninguém ganha dinheiro com like, mas o YouTube gosta que tenha likes, tá bem? E quanto mais você ficar nessa live, mais você me ajuda. Se você fica entrando, saindo, se você fica só um pouquinho, vou em outro canal, vou... Não, fica um pouquinho aí, tá bem? Deixa seu celular ligado aí, pelo menos uma meia hora, enquanto você tá fazendo outra coisa. Deixa o celular ligado aí no cantinho, né? Enquanto você faz as suas atividades aí, tá bem? Alô, meu querido Marcelo Cardoso Zanelato, obrigado pelos 10 aí, mandou 10,22. Obrigadão, querido, que Deus abençoe, tá bem? Continue colaborando, gente, ajudando o programa. Precisamos aqui da sua ajuda para manter tudo isso daqui no ar, pulsante, funcionando, não é? Nós precisamos da sua ajuda. O canal tá crescendo, graças a Deus. Nós estamos aí rumo aos 100 mil. Eu percebi que mudou muitas coisas aqui no canal, graças a Deus. A gente tem muito que agradecer a Deus, mas tudo o que nós fazemos aqui só é possível porque você ajuda o canal, tá bem? Sem você, nada do que fazemos aqui seria possível, tá certo? Graças a Deus que ele envia você, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito legal e ajuda aqui o nosso programa. 11 95275 3898 para você ajudar o nosso canal. Meus amores, terra estranha com gente esquisita. Mas eu tenho notícia boa aqui da anistia para você. Tá só chegando agora ao programa, dedinho no like aí, minha flor de maracujá. Ajuda o canal, tá certo? Martins articula com Valdemar e Bolsonaro comissão da anistia. A reunião aconteceu nesta quinta-feira. Pois é, o deputado federal Felipe Martins, do PL do Tocantins, ele participou de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o nosso atual presidente do coração,
e também presidente de honra do PL, juntamente com Valdemar da Costa Neto, o presidente da sigla, né? Eles estiveram juntos aí e debateram vários temas e focaram na criação de uma comissão especial para articular o projeto de anistia, da qual o parlamentar se manifestou interesse em participar. Martins é um dos autores do pedido da CPMI que investigou os atos do 8 de janeiro. Reafirmou seu compromisso com a pauta. Desde o ocorrido em 23, tenho participado ativamente desse debate. Fui um dos autores do pedido da CPMI e estive presente em diversas reuniões e coletivas de imprensa. Durante esse processo, vi pessoas clamando por justiça. Pais, mães, avós, brasileiros condenados sem um julgamento claro e transparente, ou seja, de forma injusta. Precisamos avançar com a proposta da anistia para libertar inocentes. É o que disse aí, então, o Martins nessa reunião para criar aí uma comissão que irá investigar a anistia, que irá debater aí a anistia, tá certo? Gente, eu preciso trazer uma informação aqui complementar para você, tá certo? De que, tá bem? Os deputados, eles querem obstrução de pauta caso Hugo Mota não paute o projeto de anistia, tá? Aí vai ficar legal, tá bem? Porque se um grupo, né, se um partido, né, ou ali um grupo, né, e o PL é um grupo forte, se eles colocarem obstrução, a Câmara para. A Câmara de Vereadores, ela fica parada. De vereadores, perdão. A Câmara dos Deputados para, simplesmente, parou. As coisas não caminham, tá bem? E, meus queridos, já temos os votos necessários para aprovar o projeto de anistia, tá bem? E dia 6, vale a pena lembrar que nós estaremos na Avenida Paulista clamando por liberdade, clamando por anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Hugo Mota disse que no Brasil não temos presos políticos. Eu não sei qual Brasil que ele vive, não é? Em qual Brasil que Hugo Mota vive, eu não sei te dizer. No país aonde o cara anda com carrão, segurança do lado. Eu estava lá quando ele chegou. Nossa! Chegou a maior celebridade do Brasil. Eu sei. Eu reconheço a importância do cargo que ele ocupa. Sei, né, dessas questões de segurança, tá bem? Que é preciso, né, proteger a vida dele. Mas, meus queridos, parece que vivem numa bolha. Aquilo não é o dia a dia. Não é. Chegou o Hugo Mota, uns 4 carros pretos, tudo escuro, né, uns blindados. Aí desce um homem de lá. Eu estava assim, tentei entrevistar ele, ele não me respondeu. Entrou calado, permaneceu mudo e saiu mudo. E, meus queridos, não é porque ele não me deu entrevista, não, isso é normal. Eu até não gosto desse negócio. Ixi. Aí, o que acontece? É tanto que na manifestação do Rio de Janeiro eu não falei com autoridade nenhuma. Falei com o povo, falei com a senhora, falei com o seu João, Dona Maria, falei com um jornalista aposentado que trabalhou 40 anos em jornal impresso, entendeu? Fui perguntar, saber, né, o que estava achando desse Brasil de agora. Esse negócio, entendeu? Não fiquei correndo atrás de autoridade lá na manifestação no Rio de Janeiro. Fui falar com o povo. E aí, o que acontece? Meus queridos e queridas desse Brasil, parece que eles vivem por detrás, tá? Opa, ficou diferente aqui. Por detrás de toda aquela, entendeu? Daquela vida
Parece que para eles não existem o que eu e você enxergamos. Me parece que para Hugo Mota, para Alcolumbre, e olha, eu vou dizer um negócio para você, parece que eles vivem no país das mil maravilhas, tá? Não tem um poder invadindo o outro, nós não temos o fim do ordenamento jurídico, o fim do devido processo legal, nós não temos nada disso, não. Tá tudo bem, tá tudo zen, como eu disse, é o país das mil maravilhas. Nós não temos presos políticos, nós não temos, tá bem? Nós não temos censura. Gente, o cara falou que a gente não tem censura. Nós não temos presos políticos, não. Uma pessoa foi lá e é bolsonarista, é do espectro de direita, do espectro político de direita, escreve perdeu mané. E aí, meu filho, a força do Estado vem com tudo. E não, nós não temos presos políticos, não, meus queridos. É todo mundo vagabundo, entendeu? Tem que ser preso, tem que ser condenado a 30 anos de cadeia, se existir essa pena. Mas ninguém lá é um preso político. Não temos ninguém, não temos exilados. O que faz Alan dos Santos nos Estados Unidos? É o quê? É turista nos Estados Unidos? O cara teve que trabalhar de Uber. O cara teve que trabalhar de Uber. Ele tinha uma empresa com mais de 700 funcionários no Brasil, ô fio, que foi fechada por Alexandre de Moraes, essa empresa. Você sabe o que é isso? O que faz a juíza Ludmila Lins Grillo nos Estados Unidos? Hugo Mota, eu acho que tomou alguma coisa estragada lá no tal jantar com Alexandre de Moraes, PGR e outras autoridades. Parece que o Nunes Marques também tomou da mesma bebida ou fumou do mesmo fumo. Voltou aloprando, né? Votou para manter Alexandre de Moraes, para condenar o cara que o indicou. Não estou falando de dívida, de gratidão, nada disso. Eu só quero a justiça nesse país. Só a justiça. Eu não quero que André Mendonça vá lá e fale amém para Bolsonaro, para tudo que Bolsonaro disser. Tá bem? Agora o André Mendonça já votou favorável, né? A ausência dos ministros no julgamento. Mas enfim, não adiantou nada. Foi apenas um voto contra e os outros 9 todinho, todo mundo bonitinho. Alguns tinham ido no jantar, né? Alguns, né? Alguns ó, eu vou pegar um ponto só um ponto. Os ministros estão para julgar Alexandre de Moraes. Aí, algumas horas antes, vão em um churrasco, sei lá o que foi servido lá, um jantar na casa do ministro. É a mesma coisa, tá bem? É a mesma coisa do juiz da sua cidade, vai, suponhamos, né? Vai julgar alguém aí, o prefeito aí vai tomar um milkshake, tomar um café na véspera do julgamento, tá bem? Queira ou não queira, é um julgamento ali, entende? Eles não estão ali para defender as prerrogativas, para defender a lei, para defender a justiça, o ordenamento jurídico, pois é. Aí eles vão julgar Alexandre de Moraes. E o que acontece? Participam um dia antes, na boa, né? Todo mundo juntinho, misturadinho.
Ah, meus queridos de todo o Brasil, ei, se eu pudesse, o meu dinheiro desce, não é? Eita, nós. Ei, vontade de sumir desse Brasil, fazer igual o Eduardo Bolsonaro. Olha assim, fala, tô indo ali, não volto nunca mais, não é? Mas a nossa vida é aqui, nós aprendemos a amar esse país, o que nós não podemos fazer é desistir dele. É continuar lutando pelo nosso país. É continuar indo à luta. E se você chegou até aqui, escreve eu, para mim saber que você está aqui comigo. Se você está acordado e não dormiu, escreve eu. Um ótimo dia abençoado para você. Um bom dia especial, mas escreve eu. Escreve assim, E-U. Tá bom? A letra E e o U. E-U. Para ajudar o canal aqui com o like. E também aí com o seu comentário, tá bem? Pix na tela do Gordinho aqui para você ajudar o canal e fortalecer aqui o nosso programa. Fala, Gordinho, eu quero ajudar você. Fala, vai lá no seu subconsciente e fala, eu posso, eu quero, eu devo. E é lícito, tá? Você ajudar. Tá bem? 11 952 75 3898. Tá aqui embaixo do Gordinho aqui. 11 952 75 3898. Para você fortalecer o trampo, para você ajudar o canal, para você fortalecer aqui o nosso trabalho sem, tá bem? Você, eu não consigo fazer nada aqui. Tudo que eu faço é porque você é honesto, é maravilhoso, gosta de ajudar. E o meu comunicado é para você, que de repente é do agro, você que é empresário, você que está sofrendo com esse desgoverno, e você que valoriza esse trabalho aqui, chega junto com a gente com uma contribuição especial aí, qualquer valor. Mas se você, por um acaso, é alguém de posse, alguém que fala, eu posso, ajuda. Tá bem? Ajuda o nosso canal aí. Tá bem? Essa galera aí pode chegar com um Pix de mais de 100, tá? Você que é empresário, colabore, ajude, tá? Se você pegar e mandar no WhatsApp aqui o comprovante, falar, Gordinho, mandei 100, e esse é o nome da minha empresa, esse é o nome da minha fazenda. A gente vai falar aqui o nome, tá bom? Se tiver que fazer o merchandise aí, você já manda, que a gente já fala. Tá? É só ajudar aí. Tá bem? Alô, Hélio Caito. Alô, Márcia. Alô, Jaqueline. Deixando um bom dia para todo mundo. Valeu. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos dando sequência, meus queridos, aqui ao nosso programa? Vamos? Tocando o barco, seguindo em frente, porque tem notícia quente para você que está ligado aqui no nosso canal. Tá se chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Obrigado pela moral de sempre, obrigado pelo carinho. Vamos lá, aqui na tela do Abordo Notícias, nós já estamos destacando para você, está aparecendo aí para você. Deputada dos Estados Unidos propõe retirar visto de Alexandre de Moraes até que pare de censurar. Congressista defende a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro. Ela foi pra cima sem dó, viu? Você sabe que a aplicação da lei Magnitsky não depende do Congresso americano, não depende de deputado, não depende de senador. Basta Trump decidir. E Trump indo pra cima, ele pode aplicar a lei Magnitsky. E a deputada, a nossa querida Maria Salazar, né? Ela foi para cima e ela quer que Alexandre de Moraes tenha o impedimento de entrar nos Estados Unidos até que ele pare de censurar as pessoas. A congressista também defendeu a aplicação da lei Magnitsky. Ô, gente, eu tenho a lei Magnitsky aqui, né? Ou um resumo, né? Daquilo que diz a lei, tá? E é forte, tá bem? É fortíssimo, tá? E eu quero destacar aqui para você que acompanha o canal do Abordo Notícias, onde você estiver com o seu amigo Gordinho, aqui nesse programa maravilhoso de hoje. Nos bastidores da política e do judiciário, um assunto explosivo está ganhando força. A possibilidade de Alexandre de Moraes ser enquadrado na lei Magnitsky. Mas afinal de contas, você sabe o que é isso? E eu vou te contar. A lei Magnitsky foi criada para punir indivíduos acusados de corrupção, abusos de direitos humanos e perseguição política. Se Alexandre de Moraes for incluído nessa lista,
ele enfrentará sanções internacionais severas que impactariam sua vida financeira, política e pessoal de forma irreversível. As possíveis consequências: bloqueio total de bens no exterior, perda de acesso à conta bancária, investimentos e imóveis fora do Brasil. Dinheiro mantido em bancos estrangeiros seria congelado imediatamente. Empresas estrangeiras seriam proibidos de fazer negócio com Alexandre de Moraes. Banimento de entrada nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no Reino Unido. Proibição de entrada em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. Vistos diplomáticos revogados e restrições severas para viagens. Possibilidade de deportação imediata caso tente entrar em um país sancionador. Isolamento do sistema financeiro global. Bancos internacionais recusariam qualquer transação ligada ao nome de Alexandre de Moraes. Cartões de créditos bloqueados para transações fora do Brasil. Dificuldade extrema para qualquer movimentação financeira internacional. Seu nome estaria em uma lista ao lado de líderes autoritários e corruptos internacionais. Sua reputação global seria destruída, tornando um pária internacional. Tá bem? Isso é a aplicação da lei Magnitsky, que pode, tá bem, caçar o visto de Alexandre de Moraes, mexer no bolso de Alexandre. 50 milhões, filho. 50 milhões. No caso da Débora, ela terá que pagar aí junto com os demais condenados. Você não ouviu errado. 50 milhões, meus amores. Desculpe. 30 milhões, tá bem? 50 mil uma multa, tá? 50 mil uma multa e 50 milhões aí de... 30 milhões, perdão. 50 mil de multa e 30 milhões dividido entre os demais aí, para poder, né, arcar com aquilo que eles destruíram, tá bem? 30 milhões de reais e uma multa de 50 mil, tá bom? E agora Alexandre de Moraes também vão mexer no bolso dele, tá? Fica esperto, pode dar certo, tá bem? Eu espero, meus queridos, que esse Brasil, que se acabe isso. De verdade, isso tá cansando, isso cansa, tá? Isso cansa. Eu espero a anistia aos presos políticos. Espero que a eleição de 2026 nós possamos ter Jair Bolsonaro como candidato da direita, tá? E o povo que decida. O que é melhor? O que é melhor? E o povo decida, tá bem? Ô, gente, tá faltando o like aí, viu? E eu vi que você entrou, saiu, não deu like. A galera tá meio preguiçosa, o YouTube tá meio esquisito, né? As lives, os vídeos estão indo muito bem, graças a Deus. As lives deu uma, né? Sempre, né? O YouTube sacaneando aqui até onde dá nas lives. Os vídeos estão na média, está dentro da projeção do canal, não é? Dentro do esperado, tá? Mas eu gosto de ver esse horário para bater um papo com você, não é isso? E para trazer para você as principais informações aqui do canal, beleza? Aquilo que está acontecendo na política brasileira, que movimenta a sociedade também, nós estaremos trazendo para você. Olha aqui também quem está fora dos Estados Unidos. Por corrupção, a Kirchner está proibida de entrar nos Estados Unidos da América. O governo Trump diz que a ex-presidente da Argentina se envolveu em suborno e roubou de milhões de dólares. E roubo, né, de milhões de dólares. Então ela não poderá entrar nos Estados Unidos da América. Assim como, logo logo, se Deus quiser, Alexandrão de Moraes. O Big Alex. Não é isso? Jesus amado, tem misericórdia, Pai, desse país, Senhor. Que as coisas se encaminhem, não é isso? Para uma normalidade jurídica, e que Deus possa ter misericórdia de cada um
é a nossa oração, né? O nosso pedido, e que seja o seu pedido também no seu dia a dia aí, você que ora por esse país, tá bem? Continue abençoando o Brasil, trazendo palavras de bênção, tá bem? Uma hora Deus muda, uma hora Deus alarga as estacas, tá bem? Uma hora há uma virada de chave aí, tá certo? Na tela do Abordo Notícias, Gilmar Mendes vota para condenar Carla Zambelli a 5 anos de prisão por portar uma arma. Em voto, o relator do caso requer ainda o cancelamento definitivo da autorização de porte da deputada e a perda do mandato. Tá quase, hein, Zamba? Ei, Zambelli, vou te falar, viu? Lembra do vídeo dela correndo atrás de uma pessoa com uma arma em punho? Pois é. Bolsonaro atribuiu a ela, né, por ter perdido a eleição. Uma coisa que contribuiu, tá? É tanto que Bolsonaro se afastou da Carla Zambelli depois disso. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou nesta sexta-feira para que a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, seja condenada a cumprir uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto e também a perca de seu mandato como congressista por perseguição armada ao jornalista Luan Araújo em outubro de 2022. Para o magistrado, que é o relator do processo, a legislação penal prevê mecanismos específicos para lidar com crimes contra a honra e ameaças e não legítima de qualquer forma de retaliação armada, ainda que a vítima tivesse iniciado a discussão e ofendido a honra da deputada. Gilmar Mendes considerou que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo ficaram comprovados depois dos depoimentos da vítima, da deputada e das testemunhas que presenciaram a cena no bairro Jardins, em São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, além também de gravações de vídeo que foram feitas no local. Em seu voto, reforçou que a cassação do mandato se dê depois do trânsito em julgado do caso, quando não couber mais recursos. Determinou também o pagamento de multa por 80 dias depois do trânsito em julgado. Contudo, disse que inexistem os autos do processo os elementos suficientes para fixar uma indenização por danos morais ao jornalista. Alegou que esse pedido que deve ser feito em via adequada, tá? Então tá aí, meus queridos. Ai. A deputada pode perder, então, o seu mandato e ficar presa em regime semiaberto, tá? Por 5 anos e 3 meses. Sabe por quê? Por perseguir um jornalista com a arma em punho. Eu vou falar um negócio aqui pra você, não é? Olha, eu vou falar uma coisa aqui pra você, você me desculpa, tá bem? Os parlamentares da direita precisam muito do nosso apoio. A direita precisa orar, precisa, né, valorizar antes a Carla Zambelli do que um deputado petista, tá bem? Mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tem hora que esse povo também faz umas merda, que eu vou falar um negócio aqui pra você. Às vésperas do segundo turno, a pessoa pega uma arma e sai correndo atrás de um jornalista. Dane-se, o cara xingou ela. Dane-se. Tá bem? Dane-se. Tem que tomar cuidado, tá? Daqui a pouco perde o mandato e não é à toa, tá bem? Para você ligado, conectado aqui com a gente, esse é o nosso Abordo Notícias, sempre ao vivo, destacando para você as novidades, tudo sobre a política brasileira. Nós trazemos aqui
pra você, meus queridos. Conhece a Arca de Noé? Pois é. Globo News ironiza a comitiva de Lula ao Japão. Chama de Arca de Noé. Ao lado de ministros, empresários e outros convidados, o presidente da República visitará o país asiático na próxima semana. E o que está acontecendo? Você sabe que o governo vai gastar uma nota com publicidade esse ano. Será que não saiu ainda, né? A licitação? Será que o tutu não vai cair? Porque parece, né, que o Pix não caiu lá na Globolix, não é isso? Tá meio estranho, viu? Ô, governo, libera o tutuzinho da Globo aí, meu querido. A viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará ao Japão na próxima semana virou motivo de chacota no canal de TV Globo News. A emissora chamou a atenção para a comitiva que acompanhará o petista na agenda internacional. Durante a edição desta quinta-feira, dia 20, no programa Central Globo News, a apresentadora Natuza Neri afirmou que a viagem tem sido chamada nos bastidores do poder de Arca de Noé. Segundo a jornalista, tal definição partiu de um ministro de Estado, que ela não revelou a sua identidade. A comitiva, sob liderança de Lula, contará com ministros aliados políticos, empresários e outros convidados. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente ficará no Japão de 24 a 27 de março. Além disso, ele visitará o Vietnã de 27 a 29 de março. Vai um monte de gente, diz a Natuza. Ainda em fala atribuída a um ministro do presidente da Câmara, presidente do Senado, ex-presidente da Câmara, porque Arthur Lira vão empresários. Gostoso. Na sequência, conforme a Globo News, o comentarista Otávio Guedes declarou que o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ex-presidente do Senado, também recebeu o convite de Lula para viajar ao Japão. O parlamentar, no entanto, ainda não confirmou se embarcará rumo à Ásia. Segundo Rodrigo Pacheco, né, ele já foi no Lula e falou: não quero ser ministro do senhor. Segundo ele, é para evitar constrangimentos, não é? Ele não quer ser ministro de Lula. Quem sabe, para Lula, nessa ida, né? E se? Tá bem? E se? Ele topar, de repente ele topa ser ministro do Lula, né? Para você ligado na nossa programação em todo o Brasil, fora do Brasil também. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Seguimos juntos e misturados por aqui. Tem o vídeo, né, da Arca de Noé. Eu não sei de nada, viu? Só acho que o Pix não cai. Tá na tela do Abordo Notícias. E a gente volta para falar de Arca de Noé. Assim chamou o ministro de Estado a viagem que Lula vai fazer para o Japão. Vietnã. Japão e Vietnã. Japão e Vietnã, e vai um monte de gente. Vai presidente da Câmara, vai presidente do Senado, vai ex-presidente da Câmara, sim, Arthur Lira vai ex-presidente do Senado, vão 200 empresários. Líderes. Mas, noves fora, para além do excesso de bagagem que vai nessa aeronave, mas sei lá, quantas horas de voo vão dar isso? 30 horas de voo, porque são 23 horas de viagem. Daqui para o Vietnã você chega, exatamente. 23 horas de viagem, mas tem 3 paradas técnicas, parece, na ida, então vai dar muito tempo para prosear. Mas eu acho que essa viagem marca o retorno do Lula. O Lula que estava sendo apontado como alguém que tinha largado mão da política, que não estava frequentando ninguém, que não estava fazendo a corte lá para o pessoal de Brasília, e de repente, Otávio, ele voltou a
a aparecer. E você sabe que no avião, porque não basta estar no avião. Já vem. Não basta estar no avião, tem que ter, como é que chama a salinha, a suíte tem um reservado, suíte. Tem uma suíte. Tem um espaço, se eu não me engano, com 16 cadeiras. E aí depois tem uma área reservada. Área reservada. Tem uma salinha e tem com algumas poltronas e tem o quarto com E banheiro. sabe quem foi até então o único convidado para estar na área reservada? Rodrigo Pacheco. Ah, é? E aí é porque o Lula vai tentá-lo convencê-lo de algo é virar ministro. Será ministro ou governador, o candidato ao governo de Minas? Os dois, né? Ser ministro... O que eu falei, hã? O que eu falei? E virar governador. Ninguém sabe o que vai sair dessa conversa. Então, o Davi Alcolumbre também tá, mas quem vai estar buzinando assim no ouvido, quem vai receber buzinada no ouvido é o Rodrigo Pacheco. Vamos aguardar na volta do Japão se teremos aí Rodrigo Pacheco ministro ou não, se ele fica... Pois é, meus queridos, o que eu falei? E vai ter, então, o Rodrigo Pacheco foi convidado, não confirmou presença, e parece que já vai ter um gabinete com Lula. Um encontro a sós. O Lula, né, tomou um pé na bunda. Tomou um pé no rabo do Pacheco, né? E agora é a oportunidade de convencê-lo. Ei, Brasil esquisito, né? O anão diplomático. Toma! Distraído. Terra estranha, gente esquisita. Alô, Gilda. Alô, Glares. Nos Estados Unidos nos acompanhando. Bonita. Se tiver acordada ainda, né? Se não tiver, uma excelente manhã para você. Que Deus abençoe a sua vida. Para você, sua família. Obrigado, tá bem? Abraço todo especial aqui para o Cláudio Renato Sachs. Tá aí com a gente. Jaqueline Rabelo, Helena Melo, tudo bem? Bem-vinda. Tirulipa também. É Tulipa, né? Deixa eu ver isso aqui, peraí. Tulipa, vai lá, Tulipa. A Norismar. Oi, Norismar, tudo bem? Aqui em Minas Gerais, Pachecozão não ganha nem pra segurança de cemitério. Valeu, alô, João Fronique Rodas, em Bauru, no interior do estado de São Paulo também, nos acompanhando. Uma ótima manhã para você, ligado, conectado aqui com a gente. Prazer enorme estarmos juntos, tá bem? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bem? Estamos juntos e misturados por aqui. Seguimos juntos aqui na programação, obrigado, tá bom? Pelo seu carinho, pela sua audiência. Aqui, ó, na tela do Gordinho, já destacando aqui a informação da Revista Oeste, para você que sintoniza o Abordo Notícias. A maioria dos brasileiros afirma que o governo Lula é pior do que se esperava. A população afirma que gestão é péssima em áreas como combate ao desemprego, segurança pública, saúde e relações exteriores, indica o levantamento do Ipsos-IPEC. Gente, eu sabia que ia dar merda. Bolsonaro avisou. Eu confio no capitão. Nós sabemos, né, que as coisas não seriam fáceis. De jeito nenhum. Mas eu confesso para vocês, eu já falei outras vezes aqui, não estou sendo, como é que eu vou dizer aqui para vocês? Não estou me deixando levar pela informação, não, pela matéria, tá? Não estou sendo Maria vai com as outras, não. Eu sou um de que imaginava seria ruim, mas não tão ruim assim,
tá? A gente não tinha noção do quanto seria ruim. E vou falar uma coisa aqui para as excelências aí nos acompanhando. Tá ruim demais, tá? Brasil virou uma melda, se você me desculpa o meu português mal falado aqui, tá? Virou uma merda, com todos os R's possíveis. Economia, deu ruim, tá bem? Esquisito. Jesus Garbim está com a gente, obrigado. Obrigado também a Aparecida Lopes, tudo bem, querida? E todos vocês aí com a gente. Muito obrigado pela moral, obrigado pelo carinho. Bem-vindos aqui ao nosso programa, tá? Obrigado por tudo aí. Deus abençoe cada um de vocês ligados, conectados aqui a bordo. Olha só, o menino parece que tomou na tarraqueta. Né? Justiça bloqueia 246 mil de empresa de Pablo Marçal. A restrição ocorreu em decorrência de uma dívida com o Banco Safra. Uai! Oxe! Né? É isso. Se bem também que 246 mil reais é nada para Pablo Marçal, né? Paga os outros, menino. Para com esse negócio, rapaz. Você não fica chamando a atenção dos outros aí, mandando os outros ser homem, tem que ser homem de negócios, tem que ser firme no posicionamento. Paga os outros, rapaz. Maior liderança política do país em homenagem ao aniversário de Bolsonaro. Você sabe que o Bonoro completou 70 anos, né? Setentou. E o Tarcísio chamou o Bolsonaro de maior liderança política do país em homenagem de aniversário. O governador de São Paulo homenageou o ex-presidente pelos 70 anos e destaca a amizade e a admiração em mensagem no X, o antigo Twitter. Parabéns, presidente, parabéns, Tarcísio, pelo reconhecimento a Jair Messias Bolsonaro. Ele, senhoras e senhores, foi posto em liberdade e nós estaremos comentando aqui no nosso programa. Quem é ele? Ele é Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro. Ele esteve preso desde novembro de 2022, acusado de estupro. E teve um vídeo aí, não vou colocar, né, o momento exato, o Space Liberdade destacando aí, em que ele deixa a cadeia, tá, no Rio de Janeiro e vai encontrar a família. O pai dele, tá bem? O pai dele, tá bem? É uma pessoa que sempre defendeu, né, a liberdade do filho dele. Me show de bola, tá bem? Ai, gente. Como tem gente esquisita, né? Gente esquisita, tá bom? Gente esquisita por aí, né? É terra estranha com gente estranha. Não é o Gabriel, não, é outra situação, tá bom? Já foi. Para você conectado, ligado aqui comigo, muito obrigado, bom dia. Não se esqueça de se inscrever no canal e fortalecer o nosso trampo. Também ajude com o Pix também, qualquer valor será bem-vindo aqui no programa.